As pessoas no mercado financeiro têm medo de perder, porque elas não sabem como lidar com as emoções e a frustração que elas enfrentam no momento do loss. Elas acham que se sentem fracassadas, se sentem não merecedoras, e isso faz com que elas se sintam mal no final das contas. Por isso que ninguém gosta de perder. E a verdade é que ninguém gosta de passar por nenhuma situação que vá causar esse tipo de emoção, né? Só que no mercado financeiro é impossível a gente pensar desse jeito, porque vai ter momentos onde a gente vai perder. E o problema não é a gente perder, o problema é a gente perder mais do que a gente ganha. Por isso que é importante ter uma boa estratégia aliada com uma boa mentalidade. Há uns tempos atrás eu estava fazendo uma aula ao vivo somente para alunos da minha mentoria fechada e nessa aula ao vivo eu convidei uma pessoa muito especial para falar exclusivamente sobre mentalidade, que é o Nelson Lee. Dá uma olhada em como que ele lida com a mentalidade para que você consiga também ter bons resultados e não se deixar influenciar pela tua cabeça na hora de fazer as tuas operações. Algumas coisas importantes. Você sabe que a maioria das vezes que a gente está falando ali, vocês têm a Elite Zoom ao longo da semana com o Marquinho, e vocês sabem que o Marquinho está sempre lá também mostrando as estratégias. Quando eu apareço aqui, eu sempre mostro a mesma coisa, fórmula 3x3, estrutura, aquelas coisas de sempre, né? O mercado, ele está sempre se repetindo, porque a base do mercado são os padrões comportamentais que as pessoas, né? Quanto mais pessoas compram, o mercado começa a subir, quanto mais pessoas vendem, o mercado começa a descer. E todas essas coisas a gente já ouviu, já cansou de ouvir, já sabe. Mas ainda assim, chega na hora que a gente vai aplicar e parece que a gente é, a gente é sobrecarregado com uma série de sensações, sentimentos, emoções, tensão, ansiedade, medo. E muitas vezes, mesmo que esteja ali aparecendo no gráfico, a estratégia, assim, o setup lindo, perfeito, tudo culminando para você poder entrar, ainda assim você morre de medo de, pô, será que vai ser um trade no loss? A gente tem uma dificuldade de entender e aceitar que a gente não precisa ser perfeito. A gente tem uma dificuldade de entender que o mercado financeiro não é feito de as pessoas que vencem esse negócio, não é feito de quem nunca perdeu, e sim as pessoas que simplesmente tiveram lucros que foram maiores do que os prejuízos. Hoje, por exemplo, eu perdi dinheiro, né? No índice, tomei o loss, enquanto que no dólar eu ganhei. No final do dia, saí com 16 pau, 15 pau, enfim. Mas não importa o loss, o que importa é que o teu lucro tem que ser sempre maior. E a nossa mentalidade, ela mexe tanto com a gente, e isso acaba transbordando para outras coisas, né? Às vezes a gente tem, sei lá, fica meio descompassado até mesmo com a própria mulher, sei lá, com o marido, situações em casa, tudo por conta dessa má gestão emocional. O mercado financeiro é a mesma coisa, às vezes no trabalho, no nosso emprego, nossa cabeça é realmente aquilo que faz a gente vencer ou se afundar completamente. E uma das coisas que eu gosto muito e que sempre utilizei bastante para poder moldar a minha mentalidade são técnicas realmente de mentalidade, PNL, de programação neurolinguística. E aqui, para poder estar falando com a gente nessa Elite Zoom especial, trouxe o Nelson Lee, que é um especialista nisso e está aqui para nos ajudar a dominar a nossa cabeça e a nossa mentalidade. E aí, Nelson, beleza? Fala aí, Suria. Beleza? Beleza. Obrigado pelo convite aí. Que Fala, bom. turma. Boa tarde para todos aí. Ô Nelson, o negócio é o seguinte, cara. A turma tá aqui e todo mundo já sabe o feijão com arroz de mercado financeiro. E só com o feijão com arroz já dá para ganhar bastante grana. Só que mesmo assim a gente dá um jeito de se sabotar. Mesmo assim a gente dá um jeito de querer, porra, parece que a gente ganha um pouquinho e inventa uma coisa para perder tudo, para devolver, ou parece que é tão difícil ganhar, mas perder é tão fácil. Então, como é que a gente consegue mudar a nossa mentalidade? Como é que a gente usa de ferramentas para poder quebrar crenças e ir para cima do mercado com olhos de águia, com olhos de um vencedor, velho? O que você tem para ajudar a gente aí? Legal. Legal. Muito bom. Cara, muito bom. Muito bom. Turma, então, antes de mais nada aí, né? Surya, obrigado pelo convite aí, por esse bate-papo. Uma grande honra aí, essa oportunidade de conversar aí com a tua turma e com os traders de elite, né? Então, turma, olha só. A primeira coisa que a gente precisa entender, e uma coisa que eu sou um bom aluno, tá? Enquanto o Suriel estava falando, eu estava anotando aqui, gente, tá bom? Então, por quê? Porque antes de falar de mentalidade,
é importante vocês entenderem uma coisa, tá? A gente já vai falar sobre isso. Então, a gente vai falar sobre os principais problemas, né, do trader, que está relacionado ao medo, à ansiedade. Mas, em vez de falar de medo e ansiedade, é uma coisa muito importante que eu aprendi com a programação neurolinguística, que eu tenho certeza que vocês aqui estão fazendo isso e talvez vocês possam potencializar isso, é a modelagem, né? Então, o que que é a modelagem? A modelagem é você aprender a observar, por exemplo, o seu mentor, no caso aqui o Suriel. Então, você modelar o que ele faz para que você possa ter os resultados da forma como ele tem. É uma grande diferença entre você querer ser o Suriel, eu quero ser o Portes, é uma coisa. Você não tem que ser o Suriel Portes, você tem que ser você. Só que você tem que modelar o que ele faz para que você possa ter o mesmo sucesso. Por que que eu digo isso? Porque é muito comum o trader pegar e entrar, por exemplo, vocês entraram numa mentoria, vocês aprendem uma técnica com o seu mentor. Só que na hora que você vai aplicar, você muda o teu ponto de entrada, aquele indicador que você deveria utilizar, você já não utiliza da mesma forma. E aí você pensa assim, caramba, esse negócio não funciona. Caramba, isso aqui não é para mim. Caramba, day trade é difícil. Nossa, então o que que eu quero te dizer? Porque, cara, se você está aqui, se você está colocando a coisa mais importante que você tem na tua vida, que é o teu tempo, se você confia nesse cara, porque se você está aqui é porque você confia no seu mentor. Então, se você confia nele, você está colocando aquilo que é o mais importante para você, que é o seu tempo, você tem que utilizar o teu tempo de forma inteligente. E aí eu gosto de falar muito sobre esforço inteligente, tá? Porque é isso que vai te ajudar a ter o resultado que você quer, beleza? Por que que eu estou fazendo essa introdução? Porque até hoje, então assim, eu estou há 2 anos trabalhando no mercado financeiro, utilizando programação neurolinguística para ajudar traders a terem uma mentalidade, né? Então, no caso de vocês, uma mentalidade de um trader de elite, né? Então, o que que eu percebi? O que que eu percebi? Que muitas vezes o trader nem tem ideia do que ele está fazendo, tá? Não tem ideia. Então, isso é um dos fatores que mais alimenta o medo e a ansiedade, tá? Então, por quê? Porque, assim, seria muito simples eu chegar para vocês e falar assim, cara, galera, o negócio é o seguinte, para a gente suprir a ansiedade, o que que você tem que fazer? Você tem que, por exemplo, respirar. Para você suprir, né, para eliminar a ansiedade, o que que você precisa fazer? Você precisa meditar. Só que quando a gente faz isso, talvez naquele momento isso te ajude. Não vou dizer que não ajuda, ao contrário, ajuda pra caramba. Turma, desculpa, tá? Eu sou, assim como alguns de vocês, eu sou homem. Homem, cara, tem dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então a mulherada consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, cara. Então eu tenho essa limitação, então eu vou me concentrar para entregar o conteúdo e aí eu vou fazer pequenas pausas para olhar o chat, tá bom? E aí eu vou te dizer o seguinte, se você tiver alguma dúvida, anota aí e quando eu disser assim, pô, galera, manda dúvida aí, você me manda para eu poder te ajudar. Fechado? Só para a gente combinar aí. Então, vamos lá. Eu estava falando que a maior dificuldade do trader, quando é relacionada a medo, ansiedade, está muitas vezes relacionada àquilo que ele faz. Por quê? Olha só, o medo nada mais é do que uma emoção. E essa emoção, muitas vezes, olha que legal isso, presta atenção, porque o medo muitas vezes é só um alerta, o medo é só uma uma grande ferramenta para te avisar que algo está acontecendo de errado. Legal? Então, o que acontece? Pô, Nelson, eu estou sentindo medo, né? Aí vocês podem dizer, cara, eu tenho medo na hora de clicar, tenho medo na hora de clicar. Aí você fala assim, coragem. Eu não gosto dessa aplicação, tá? De que, pô, medo se combate com coragem. Eu, particularmente, não concordo. Não estou dizendo que a minha é uma verdade absoluta, mas eu não concordo que o medo se combate simplesmente com coragem. Não tenha coragem. Cara, numa guerra, os corajosos são os primeiros a morrer. Porque é a infantaria, são os caras que correm para cima do inimigo, né? Nos filmes de guerra sempre tem aquele soldado que sai correndo com o fuzil na mão, dando tiro, é o primeiro a morrer. Então, não se trata apenas de coragem, você tem que saber o que você está fazendo. Se você conhece o território, né?
se você já leu Arte da Guerra, pô, se você conhece o território, se você conhece o inimigo, mas principalmente se você se conhece, a chance de você ter sucesso é muito maior. Legal? Então, quando eu falo assim, cara, você tem que conhecer o território, é conhecer o mercado financeiro. Você tem que conhecer o teu inimigo, entre aspas, né? Então, você tem que saber o que você está fazendo. Pô, o Portes falou, cara, eu estava operando dólar hoje e índice. Então, você tem que saber o que você está fazendo. E principalmente, caramba, estou indo para a guerra. Será que é só pegar e apertar o gatilho ou eu tenho que saber como essa arma funciona? Porque o que é a programação neurolinguística? A programação neurolinguística, eu gosto de tratar ela assim, é uma grande ferramenta que te entrega um manual de instruções da sua mente. E se eu te digo que o PNL é um manual de instruções da sua mente, eu trago isso para a tua realidade como trader e te digo o seguinte: você precisa ter como se fosse um manual de instruções do seu operacional e seguir isso. Eu te garanto, se você seguir sempre o mesmo operacional, se você fizer a coisa sempre da mesma forma, isso vai, com o tempo, te trazer confiança, vai te trazer coragem. Mas não porque a coragem ou a confiança são os fatores que vão afastar o teu medo, ao contrário, tá? Porque você vai ficar bom naquilo que você faz. E aí é isso que vai fazer com que você comece a eliminar o teu medo. Se você quiser aprender mais sobre Day Trade, eu tenho um convite especial para você. Agora no final de junho, a partir do dia 29, vai acontecer um evento online gratuito chamado Maratona dos Ganhos Rápidos. Durante a maratona, eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi ao longo dos últimos anos para me tornar um trader de elite, e você pode aplicar esse mesmo passo a passo para chegar nesse objetivo o mais rápido possível. Os traders de elite são pessoas que vivem de bolsa de valores e ganham dinheiro com Day Trade e batem as metas e fazem as coisas funcionarem para que eles possam ter uma liberdade financeira, geográfica e de tempo. Esse vai ser um curso online e gratuito que vai começar a partir do dia 29 de junho. Clica no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e se inscreve para a Maratona dos Ganhos Rápidos.